Hoje eu vou te entregar o pulo do gato da mecânica raiz. Vou abrir a caixa preta dos motores que rodam 500 mil quilômetros sem precisar de uma chave de fenda no bloco. São segredos que os taxistas que rodam 24 horas, os caras que fazem entrega no interior desse Brasilzão e os donos de frota de caminhonete guardam as 7 chaves. Se você quer parar de ser o patrocinador oficial do churrasco do seu mecânico, aquele que ele faz com picanha e cerveja importada, paga com o seu suado dinheiro e quer que o seu patrimônio dure mais que promessa de político em ano de eleição, o que eu vou te falar agora vai mudar a forma como você gira a chave toda manhã. Já se inscreve no canal para nos apoiar. E bora pro vídeo. Quinto lugar, a ditadura do óleo. E não é sobre a marca do posto. Tem muita gente que acha que o segredo da eternidade é comprar o óleo mais caro da prateleira, aquele com a embalagem dourada que parece que foi destilado por monges tibetanos e abençoado por um monarca europeu. Doce ilusão, meu parceiro. Em 2026, com esses motores turbo de 3 cilindros que parecem uma batedeira de bolo de tanto que vibram, o óleo não é só um liquidinho, é uma peça de engenharia crítica. O segredo para bater os 500 mil quilômetros não é a marca que tem o comercial mais bonito com o ator famoso, é o binômio sagrado, especificação técnica e a mão de vaca reversa. O óleo do motor tem 3 missões: lubrificar para não virar ferro com ferro e moer tudo, limpar, levando a sujeira para o filtro e refrigerar. Com o tempo, ele vira um suco de pântano, perde a viscosidade e começa a criar uma borra que parece doce de leite estragado dentro do seu motor. Sabe aquele intervalo de 10 ou 15 mil quilômetros que o manual sugere? No Brasil, isso é lenda urbana, é conto da carochinha. Se você mora em cidade, encara o anda e para de São Paulo, o calor de 40 graus do Rio de Janeiro ou a poeira das estradas do interior, você está em uso severo. O detalhe que ninguém te avisa na concessionária é o seguinte: se você quer que o motor dure, a troca tem que ser feita na metade do tempo. É 5 mil quilômetros ou 6 meses e ponto final. Não tem conversa. Ah, mas o óleo ainda está clarinho na vareta. Meu amigo, até chá de camomila é clarinho e não lubrifica nem dobradiça de porta, quanto mais um pistão trabalhando a 1000 por hora. E outra coisa, se o manual pede um óleo 0W20, não venha com essa ideia de jirico de colocar um 10W40 porque o carro está velho e o óleo grosso veda melhor. Isso é medicina de açougueiro dos anos 70. Óleo grosso em um motor moderno, cheio de passagens fininhas. É o mesmo que tentar fazer o sangue circular com melado de cana. O motor vai ter um infarto fulminante na primeira subida de serra. Respeite o que o engenheiro que desenhou o motor escreveu e ignore o que o seu tião da esquina acha. Quarto lugar, o arrefecimento é o sangue frio da máquina. Se o óleo é o sangue, o sistema de arrefecimento é o suor que mantém o motor vivo e sem febre. Um motor que trabalha febril por apenas 10 minutos pode sofrer danos que vão fazer o seu bolso entrar em depressão profunda daqui a 6 meses. E o maior pecado do brasileiro, aquele que dá até vontade de chorar no ombro do mecânico e pedir perdão, é completar o radiador com água de torneira. Meu patrão, presta atenção aqui. Água de torneira tem cloro, tem flúor, tem calcário e tem até consciência pesada. No calor insano do motor, isso aí vira um agente corrosivo de elite que come o alumínio do cabeçote por dentro, como se fosse um cupim de metal. Quando você abre o capô, olha para o reservatório e vê aquela água cor de barro, cor de suco de ferrugem ou de café com leite mal feito, saiba que o seu motor já está no corredor da morte e o carrasco já está com a mão na alavanca. O segredo dos 500 mil quilômetros é usar sempre aditivo de boa qualidade, o famoso etileno glicol, e água desmineralizada. O aditivo não é perfuminho para a água ficar colorida e bonitinha. Ele serve para a água não ferver a 100 graus e para não deixar as peças virarem farelo. Trocar uma mangueira de R$50 ou uma válvula termostática de 100 é investimento com retorno garantido. Deixar o motor ferver porque você quis economizar R$30 na água desmineralizada é a definição perfeita de economia porca. É o tipo de coisa que te faz gastar R$20 mil na retífica por causa de uma teimosia de boteco. Se você ama o seu dinheiro, trate o sistema de arrefecimento como se fosse o ar-condicionado da sua casa no verão. Se parar, ninguém aguenta. Terceiro lugar, a higiene respiratória, o pulmão do seu carro. Você correria uma maratona usando uma máscara de pano suja, cheia de poeira, ácaro e resto de obra? Claro que não, você ia desmaiar no primeiro quilômetro, pois o seu motor faz isso todo santo dia quando você ignora o filtro de ar.
lugar. Em 2026, com essa poeira urbana, poluição de caminhão desregulado e o asfalto que parece a superfície de Marte, o filtro de ar é a única barreira entre o cilindro do seu carro e as partículas de areia que agem como uma lixa impiedosa. Tem gente que troca o óleo e fala para o frentista: dá só uma batidinha no filtro de ar para tirar o grosso. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não faça isso. Bater o filtro ou, pior ainda, passar um jato de ar comprimido rasga as microfibras dele. O que parece limpo aos seus olhos, na verdade virou uma peneira de construção que deixa passar areia direto para o coração do motor. Isso vai comendo os anéis de segmento e riscando a parede do cilindro até o seu carro começar a queimar óleo e fumar mais que o seu Jorge em dia de gravação de clipe. O segredo aqui é simples: filtro de ar se troca, não se limpa. É uma peça barata que salva uma fortuna. E olhe também a qualidade do combustível. Gasolina batizada em posto de beira de estrada cria uma carbonização nas válvulas que parece carvão de churrasco queimado. Em 2026, com os motores de injeção direta, isso é o fim da linha. O bico injetor entope, o motor começa a falhar e a conta da oficina vem com o valor de uma viagem para a Disney. Use combustível de posto que você conhece, não daquele que vende gasolina a preço de Guaraná de marca genérica. Um motor que respira ar puro e bebe combustível de verdade não fica cansado aos 100 mil quilômetros. Ele está começando o aquecimento para a vida. Segundo lugar, o ritual da partida. A frio, a regra dos 30 segundos. Esse aqui é o segredo que separa o motorista que entende de máquina do destruidor de herança. O maior desgaste do motor, e aqui não sou eu que estou inventando, é papo de engenharia. Cerca de 75% de toda a vida útil dele é perdida nos primeiros 60 segundos depois que você liga o carro pela primeira vez no dia. Por quê? Porque durante a noite o óleo, obedecendo à lei da gravidade, desceu todo para o cárter. Quando você dá a partida, as peças lá em cima, nos comandos de válvula e na turbina, estão trabalhando no seco por alguns instantes cruciais. O erro fatal: ligar o carro e já sair esgoelando, saindo da garagem a 1000 por hora como se estivesse fugindo de um boleto vencido. É o equivalente a alguém te acordar com um balde de água gelada às 3 da manhã e te mandar correr 100 metros rasos descalço no asfalto quente. O óleo precisa de um tempinho, coisa de segundos, para subir, pressurizar e criar aquela caminha macia de lubrificação. O segredo dos mestres, daqueles que o carro dura 20 anos, é o seguinte: liga o carro e tenha um pingo de paciência. Coloca o cinto, ajeita o retrovisor, escolhe aquela música legal, dá um confere no GPS. Esses 30 ou 40 segundos iniciais são a meditação que o motor precisa para acordar e se preparar para o combate. E outra coisa muito importante: não saia acelerando tudo até o ponteiro da temperatura chegar no meio. Um motor aquecido de forma gradual expande as peças de metal, como pistão e biela, do jeito certo, sem criar folgas. Se você respeitar esse ritual, o seu motor vai te agradecer rodando até o Japão e voltando sem bater pino e sem fazer barulho de máquina de costura velha. Primeiro lugar, o ouvido clínico. Ouça o grilo antes dele virar um dinossauro. O segredo número 1 para chegar aos 500 mil quilômetros não está em nenhuma peça física, não está em nenhum líquido milagroso vendido em frasco colorido, mas na sua capacidade de não ser o famoso orelha seca. Um motor raramente morre de morte súbita, sem avisar. Ele é um comunicador nato. Ele reclama, ele muda o tom de voz, ele dá pequenos trancos, ele manda sinais de fumaça. O problema é que muito motorista aumenta o som do rádio para não ouvir o barulho e finge que não é com ele, até que o motor decide pedir demissão sem aviso prévio no meio da rodovia, debaixo de chuva e sem sinal de celular. Em 2026, o carro é cheio de sensor, computador de bordo, aviso no painel, mas o sensor mais importante ainda é o seu ouvido e o seu feeling. Um estalo diferente ao ligar, uma vibração nova no volante quando você para no semáforo, ou aquele cheirinho adocicado saindo do motor são o seu carro gritando: me ajuda, senão eu vou te quebrar as pernas. Quem chega aos 500 mil quilômetros é o dono que, ao notar um barulhinho de correia ou um tec-tec estranho, já encosta na oficina para ver o que é. Quem deixa o grilinho para depois, porque está com preguiça ou sem tempo, acaba encontrando um Tiranossauro Rex, quebrando o bloco do motor e saindo por baixo do capô no dia seguinte. A lição definitiva que você tem que tatuar no braço é a seguinte: manutenção não é gasto de dinheiro, é proteção de
patrimônio. Trocar um rolamento de R$ 200 é barato, é preço de 2 pizzas. Comprar um motor parcial novo porque o rolamento travou, a correia estourou e as válvulas atropelaram os pistões é o preço de um divórcio litigioso com partilha de bens. Trate o seu carro com o respeito que a engenharia dele merece e ele vai ser o seu parceiro fiel por décadas. Trate o carro como um eletrodoméstico descartável e ele vai te descartar na beira da estrada quando você mais precisar dele. Conclusão: a rebeldia da longevidade. Fazer um motor durar 500 mil quilômetros em 2026 é quase um ato de resistência, uma rebeldia contra essa cultura do usa e joga fora. Exige disciplina, exige que você desconfie um pouco dos prazos exagerados do manual da montadora e principalmente exige carinho pela máquina que te leva e traz todo santo dia. O motor é o coração do seu carro, é o que dá vida ao seu investimento. Se você cuidar da lubrificação com prazos curtos, manter o radiador limpo com aditivo de verdade e não sair feito um louco com o carro frio, você vai ter um veículo que vai te dar orgulho, que vai passar na inspeção rindo e que não vai te deixar na mão. Lembre-se sempre, o mecânico que fica rico é aquele que conserta motor fundido por falta de óleo e excesso de água de torneira. O motorista inteligente é aquele que o mecânico só vê para trocar filtro, fluido e dar um aperto de mão de agradecimento. Agora que você já sabe os segredos de estado para ter um motor imortal, você precisa aprender a não ser enganado quando levar o seu carro para aquela revisão de rotina. O que tem de picareta querendo empurrar serviço desnecessário não está no gibi. Parabéns por querer ser um dono de carro consciente. Juízo no trânsito, troca esse óleo no tempo certo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e tchau!